É a história dos dois vasos. Tinha um homem que ele vendia água, buscava água e levava água para o rei. Então ele tinha uma mula, uma cangalha, com jacá é aquele balaio grande, e dentro do jacá ele colocava, tinha dois vasos grandes. Então ele ia com a mangueira lá embaixo, descia lá e enchia os dois vasos. Pois ele ia com a mula pelo caminho, ia lá e vendia por litro a água. E assim todo dia ele fazia. Andava 3 ou 4 quilômetros. Mas ele não sabia que os vasos têm o dom de falar. E um daqueles vasos, ele era rachado até a metade. E aquele vaso tinha um complexo de inferioridade, porque o outro vaso todo dia fazia questão de dizer para ele: quantos litros você conseguiu levar? E enquanto aquele vaso que era inteiro levava 100 litros de água, cada litro R$1 que fosse, R$100. Aquele outro vaso que tinha uma rachadura do lado levava 60, 50 litros. E todo dia o dono do vaso enchia os dois. Os dois recebiam 100 litros. Um chegava lá com 100 litros. O outro tinha uma rachadura, chegava com 60, com 50. E a maior humilhação dele era essa. Aquele vaso foi ficando triste, e toda noite o vaso bonito. E hoje? Conseguiu segurar menos uns 60? Você já viu que você é um peso, rapaz? Você é rachado, vaso feio, vaso estragado. O patrão, o dono dos vasos, começou a perceber que o vaso estava triste, mas ele não sabia que o vaso falava. Um dia ele pôs a mão no vaso e pensou em voz alta, e o vaso escuta pensamento. Tem um anjo que cuida desses departamentos. Ele pensou: por que esse vaso está com essa cara triste? E o vaso aproveitou e falou: eu sou um vaso estragado, eu sou um vaso rachado. Eu não sei porque que o senhor ainda está comigo até hoje. Toda noite eu tenho que escutar o outro colega lá, o vasão chique, o vasão carismático, aquele vasão que leva sempre 100. E eu fico pensando: por que que o senhor não me joga fora? O dono dos vasos disse: amanhã, quando nós formos buscar água, eu queria que você, ao invés de ficar com a cabeça baixa como você fica, olhando para si mesmo, que você desse uma olhadinha em volta na estrada. E aquele dia ele percebeu. A estrada, aquele caminho difícil, o lado dele era cheio de flores. O lado do outro era seco. E quando chegou lá em cima, que ele vendeu, o patrão vendeu a água e esvaziou, ele foi agradecer o patrão. Porque o patrão, percebendo que ele tinha essa rachadura e que ele vinha vazando água pelo caminho afora, aproveitou para ir semeando flores e plantas. E enquanto ele ia, levando o que ele conseguia, ia regando cada dia o seu caminho. E o lado do seu caminho era florido, o lado do outro era seco. Meu irmão, Deus não quer que você chegue lá no céu como um vaso cheio. O cristão nasceu para regar com a água viva do Espírito Santo o caminho seu e dos outros. E esse é o verdadeiro sentido da nossa vida. Talvez você seja um vaso estragado, rachado, quebrado. Deixa essa fonte de água viva encher você, porque rachado, quebrado, estragado, você será um vaso cheio desse amor de Deus. E dentro de você vai brotar um rio de água viva que você vai deixando pelo caminho.